sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Ano novo, vida nova, estudos renovados, oportunidades renovadas para todos nós. E vamos, então, voltar ao estudo da obra Desobsessão de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier e do médium Valdo Vieira. Esse livro, gente, é um tratado, uma oportunidade da gente refletir e estar juntinho, tudo aquilo, lembra? Quando a gente chegou à casa espírita, na condição de trabalhador, e que quase sempre os mais antigos falavam pra gente, faz assim, faça assado, né? A casa funcionou de tal maneira, quase sempre contando a experiência daqueles irmãos que nos antecederam nesse aprendizado cristão, que com certeza foram lutas muito maiores, meus amigos. Hoje, a gente às vezes reclama, né, da luta para ser um trabalhador do bem, para ser um trabalhador espírita, mas os que nos antecederam lutaram muito, trabalharam muito, se esforçaram muito. Então, cabe a todos nós, né, espíritas, amigos, cristãos, oferecermos todo esse amparo, toda essa proteção, todo esse carinho, né, àqueles outros que chegam e também aproveitarmos as orientações. Porque sabe aquilo que de tanto fazer, a gente às vezes acha que já sabe e esquece. E a gente vai ficando com o trabalho como um todo, mas vai se esquecendo de detalhes. Já percebemos que às vezes na nossa casa, na nossa família é assim? Aí eu tenho o hábito de organizar determinado ambiente, né? E ele está sempre organizado. Aí um dia lá eu esqueci daquele ambiente, porque na minha cabeça ele está organizado. Só que se ele não for visto e revisto, quando eu for olhar, pode ter dado até cupinha, traça, cupim, tudo isso, pelo meu descuido. E assim é no nosso campo moral, no nosso campo da mediunidade. A gente vai tendo tarefas, e na maioria das vezes as tarefas vão sendo acrescentadas, né, até pela própria falta, muitas vezes, de trabalhador dentro do arraial espírita, dentro da casa espírita, e aí a gente vai ficando sobrecarregado ou preocupado pela tarefa nova. E aquela tarefa mais antiga, eu acho que eu já estou formado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu já está consolidado. Eu acabo esquecendo de fatores, de lembretes, de procedimentos que são importantes para o bom desempenho da tarefa mediúnica. Então, no 41, na obra Desobsessão, temos a interferência do benfeitor. E ele fala assim, André Luiz nos fala, em algumas ocasiões, tarefa e meio, aparece um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto empedernimento. O que é esse empedernimento? É aquele momento, gente, em que nós, vamos colocar nós, estamos impermeáveis a uma mudança de ideias. Às vezes, a impenetrabilidade ela é tão grande que a gente não quer nem ouvir o que o outro quer falar, não quero nem saber o que o outro vai falar. Por preconceito, pelo meu orgulho, que muitas vezes eu acho que o outro não pode acrescentar nada na minha vida. Em outras ocasiões, porque eu tenho determinadas ideias, determinadas bases, que alicerçam a minha escala de valores, né? Que eu acho que são tão imutáveis, tão perfeitas, que se eu ouvir algo contrário àquela ideia, eu sou traidor, eu sou infiel. Eu ouvi de uma amiga que é psicóloga, ela não é espírita não, era uma conversa que tínhamos, e ela falava assim, né, sobre a questão do autossabotamento. Olha só, aí a pessoa era muito pobre, morava numa condição assim, até insalubre, né, com muita dificuldade. E aí passa o tempo, ela consegue estudar, ela consegue um emprego, e ela consegue uma estabilidade
na sua vida econômica. Mas passa mais um tempinho, ela sai daquele ambiente. Mas aí ela pode ou sempre voltar pelos afetos que estão ali, né? A família, tudo isso. Mas algumas vezes a pessoa não volta. Mas ela começa um processo, assim, de muito gasto. Então ela começa a ter endividamento. Ela começa a quebrar, né? A deixar que se estraguem determinados aparelhos caros. Ela às vezes até estraga determinadas roupas. E aí ela colocava que isso se deve a um processo de culpa. Porque a pessoa acha que viver uma vida nova, uma vida renovada, é uma traição àquele meio, àquele princípio, ao amor daquelas pessoas que lá ficaram. E eu achei muito interessante e fiz logo a relação com esse empedernimento que a gente tem em relação a determinadas ideias. Muitas vezes, nós nos apegamos tanto a alguns pontos de vista, inclusive em termos de trabalho espiritual, inclusive em termos de doutrina espírita, naquele momento que eu me acho dono absoluto da verdade, que eu falo assim, não tem interlocutor. Ninguém tem nada para falar, para me ensinar, porque afinal de contas, né, eu sei tudo. E aí eu me lembro agora, novamente, de uma amiga de vida profissional, inteligentíssima, estudava muito, mas daí chegou um momento que ela falou assim, olha, nesse meio de trabalho, nem aqui, nem no meio de trabalho como um todo, eu tenho interlocutor, ninguém consegue conversar comigo, porque ninguém sabe o que eu sei, e ela foi aprofundando nesse processo, realmente muito culta, naquele momento, né, gente, há mais de 40 anos, ser um pós-doutor era muita coisa, né? E com as titulações todas, tudo isso, mas sabe o que aconteceu, meus queridos? Ela acabou entrando num processo psiquiátrico grave. Porque a gente precisa conversar, a gente precisa trocar, a gente precisa ouvir, a gente precisa valorizar. Toda vez que eu me sinto, né, no direito ou na posição de não aceitar o outro, de ficar impermeável ao outro, eu estou nessa condição de empedernimento. Empedernido é assim, fechado, né? E quando eu entro nessa situação, é muito difícil ser socorrido. Porque vamos pensar, será que esses conceitos que eu tenho fechado, essa dificuldade em ouvir e aceitar o outro, me defende, me protege para todas as dores físicas e morais? Será que eu consigo isso? E a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, né? Que na hora que dói, quem chegar e trouxer um alívio vai ser bem-vindo. Quem chegar. E quantas vezes esse alívio vem de alguém desconhecido, de uma fonte desconhecida, de onde eu não esperava. Eu lembro agora da minha mãe, quando teve a minha última irmã, e ela foi um parto assim, mais ou menos complicado, né? E ela começou a entrar num trabalho de parto, né? Mas começou a se sentir mal, ela teve eclâmpsia. E aí, a minha avó morava na mesma rua, mas tinha uma vizinha muito próxima, a vizinha do lado. E quando ela viu uma mãe naquela desespero todo, o que ela fez? Ela saiu, ela pegou um carro para botar minha mãe e mandou avisar minha avó. E com certeza foi ela que levou minha mãe para o hospital. E é claro que logo atrás, né, chegaram as minhas tias, chegaram as pessoas para ajudá-la. Mas o socorro inicial, e graças a Deus, ali, nem ela teve problema, nem o bebezinho, ninguém teve problema, né? Foi tudo, minha irmã ficou bem, ela também, graças a esse trabalho feito por uma estranha, vamos dizer assim. Por uma vizinha, por alguém que não era esperado. Então a gente tem que, assim, pensar, analisar, né? E refletir muito sobre essas posições que a gente vai tendo na vida, gente. A gente tem que pensar muito e valorizar muito a escuta. Mas se o outro falar uma bobagem? E se aquilo que o outro fala for uma vibração ruim? Tudo bem. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, né? Examinai tudo, retende o bem.
Aí eu vou examinar que aquilo que a pessoa falou não tem relevância, ou naquele momento não é compreensível, ou mesmo é uma postura equivocada. Mas aí eu já sei que não é aquele caminho que eu vou seguir. Quer dizer, de qualquer maneira, vai ser útil. E esse momento de atenção que eu estou dando ali é aquilo que o Evangelho fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma grande caridade se calar para que um mais tolo fale. E isso vai ficar marcada no coração daquela pessoa. Eu estava lembrando uma vez de alguém que estava ensinando, né, a fazer um bolo. E a pessoa disse, mas meu bolo é excelente, porque eu faço assim, assado, e foi falando. Aí ela falava, porque as pessoas não sabem fazer assim, e foi entrando os detalhes, porque o bolo dela era excelente, né? E ali estava ouvindo, estava no grupo, estava eu, uma outra pessoa, mais 2 outras pessoas. E aí falava. E ela olhava para uma outra, que era uma pessoa magrinha, sabe, quietinha, como querendo ensinar mais a ela, né? Porque o jeito é que aquela pessoa magrinha não era nada. No final, gente, aquela pessoa, ela era a dona de uma doceria e era alguém que fazia, assim, bolos de festa, era muito requisitada. Só que ela era conhecida pelo nome, né? Ela quase não aparecia. E aí, quando, na despedida, né? Porque a pessoa falava muito, e que a pessoa declinou o nome, eu sou fulano de tal, é engraçado, a senhora é parente, assim, não, sou eu mesma. A pessoa ficou vermelha, porque ela tentou, por que você não falou e tudo? Assim, não, é que a gente sempre aprende. Então, olha a caridade, né? Que naquele momento a pessoa exerceu e não falar com a outra, que com certeza, por mais que a outra soubesse, não era a grande experiência de alguém que é renomado, né? De alguém que faz muito bem. Então são os cuidados, meus amigos, que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? De respeitar o outro, valorizar a experiência do outro, né? Para que a gente fique bem. E aí, ele continua, e por isso a gente vai estudando. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, eu acho excelente a proposta, uma proposta plural. Somos vários, né, programadores, cada um tem o seu jeitinho, o seu jeitão, né? Cada um é um mais conteúdo do que está no livro, o outro mais vivência, o outro traz entrevista. Então, cada um de nós vai trazendo uma linguagem, né, variada. E é bom quando a gente vai escutando, porque isso vai enriquecendo a gente, né? É por isso que a gente continua pedindo, gente. Vamos nos esforçar para a manutenção da nossa rádio. Essa primeira rádio espírita do Brasil, né? E do mundo, foi a primeira rádio, e que ao longo do tempo tem socorrido, sustentado tantas almas. Então vamos nos esforçar para que a nossa rádio continue cumprindo o seu papel, né? Temos a campanha do Clube da Fraternidade, estamos com uma campanha agora de R$1.000, né? Que a gente pode até achar assim, mas aí não dá, né? Não tenho. Mas a gente às vezes pode conseguir 20 pessoas que deem R$50 durante 2 meses. Olha só, já conseguimos, né? E a gente conseguindo assim vai ficando fácil, que se Deus quiser, o nosso grande desejo é que a nossa rádio continue cumprindo o seu papel dentro da divulgação da doutrina espírita. E nós aqui, no programa Conversão sobre a Mediunidade, estamos estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 41, intitulado Interferência do Benfeitor. E aí, quando a gente fica empedernido, a gente está desequilibrado, né? E André Luiz continua nos falando que tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz na mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. Então é assim, nós somos trabalhadores, mas imperfeitos ainda. E aí, muitas vezes, o espírito empedernido, ele vem encontrar a gente num momento infeliz, porque a gente também tem os pontos de vista, as dificuldades, as limitações, em termos da acessibilidade do outro no nosso campo, né? De vibração, de entendimento. E aí, nesse momento, um espírito empedernido, com um médium que está com a cabecinha fechada, já percebemos a dificuldade?
vai ser grande. E aí ele coloca que o fenômeno, então, é suscetível de raiar na inconveniência. Tal a desarmonia que vai acontecer. Então é médium com dificuldade, espírito com dificuldade, e como é que fica? A dificuldade ela vai sendo potencializada, né? E aí aquele ambiente, que seria um ambiente socorrista, ele acaba sendo truncado por episódios infelizes, através de palavras, o próprio conteúdo vibratório ficando mais pesado, né? Mais difícil de ser trabalhado. Então ele diz, assim sendo, o mentor espiritual, se considerar oportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento. E aí vamos lá, aqui é o caso daquelas reuniões em que existe um médium específico para que o mentor espiritual atue nesses casos. Mas a gente sabe que na maioria das vezes os nossos dirigentes, os nossos dialogadores são médiuns intuitivos, né? Não tem essa possibilidade, né, da psicofonia. Mas mesmo assim, eu já vi médiuns intuitivos, embora não tivesse nem a grande consciência, serem envolvidos por esse mentor espiritual do trabalho. É muito interessante. Por muito amor, por muita solicitude, com muita atenção ao aproveitamento da oportunidade de ajudar aquele espírito. Porque é assim, meus amigos, quando muitas vezes a gente deixa passar, passa para o outro lado, adia o auxílio, mas esses amigos espirituais, eles são assíduos na ajuda, né? Na ajuda espiritual. Então, se o mentor achar que é conveniente, ele vai fazer esse serviço de esclarecimento. Mas observa, é se o mentor achar conveniente. Aquela situação em que o médium, dialogador, ele logo incorpora, ele logo busca o mentor, muitas vezes é uma fuga à tarefa que ele cabe, né? Porque tem um pedacinho ali que ele precisa fazer. Então, aí esse mentor, incorporado naquele médium, vai dirigir-se ao comunicante, né? Ou ao médium que expõe o comunicante, quer dizer, porque às vezes o problema não é tanto do espírito, mas o problema é do próprio médium, né? E aí o espírito vai dirigir-se ao espírito, ou ao médium, ou aos dois, né? E aí o dirigente ele vai ficar do outro lado o quê? Com a possibilidade de recorrer à intervenção do mentor, se julgar necessário, né? Rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. Isto é alguma coisa que está estabelecida. A outra situação que é séria, mas às vezes acontece no nosso meio espírita, é o médium da incorporação, e na verdade ele está ali, né, da incorporação psicofônico, para ajudar o serviço. Esse médium desincorporar ou, né, de se desvincular do companheiro que está ali para ser atendido, e daqui a pouco ele recebe o mentor. Isso, gente, é assim, vibração não é algo que se improvise. Então não é como se fosse um controle remoto que pá, rapidinho, não. Né? Não é tão rápido. Então, muitas vezes, é o próprio espírito necessitado que mistifica, que se apresenta como mentor. E aí, muitas vezes, apoiado na vaidade do médium, que o médium acha que é diferente. Eu já vi médium falar assim, mas eu trabalho assim. Eu trabalho assim, eu tenho um espírito, se o doutrinador não estiver dando jeito, aí o meu mentor vem, interfere e resolve tudo. Mas peraí, eu trabalho não é em equipe? Como é que eu posso entender um guia espiritual, um mentor indisciplinado? Vamos perceber isso, né? Então, esse respeito aos papéis, repetimos nós, né? Ele é importantíssimo para o desempenho de qualquer tarefa. Não existe tarefa menor ou maior. Aqui no Teresa d'Ávila, nós temos uma atividade que é o Café com Fé. O Café com Fé é um trabalho que sai aos domingos, né, distribuindo café da manhã
para as pessoas que estão em condição de rua, né? Um café, assim, reforçado, com algumas iguarias. E aí tem um pão francês, né? Que vai lá, é um sanduíche, um bom sanduíche sendo enrolado. Mas ele vai assim, vai dentro de um saco de papel, tudo, né? Para não criarmos tanto lixo, né? Na questão da natureza. Mas o pãozinho, ele vai enrolado num guardanapo. Só que esse guardanapo de papel, ele vai ter que ser o quê? Tirado. Então era assim, ó. Um corta o pão, o outro passa a manteiga, o outro põe o recheio que vai, né, do sanduíche, da mortadela, o queijo, o que tiver que botar, o outro enrola. Mas aí a gente percebeu que na hora de enrolar demorava muito. Por quê? Porque a pessoa ia pegar o guardanapo e abrir e enrolar. E a gente criou um outro setor, que é aquele companheiro que só abre guardanapo. Aparentemente não está fazendo nada, né? Ele só abre guardanapo. Mas ele vai abrindo guardanapo, o outro que já está com o guardanapo aberto é só enrolar. E aí, aí tinha quem botava no saquinho e depois fechava, que essa é a última etapa. Mas aí a gente viu o seguinte, que se um colocar, o outro fechar, fica melhor. E aí a gente descobriu mais. Se um colocar, o outro fechar, e o outro colocar dentro da bolsa, organizado, fica melhor. E assim, meus amigos, parece, né, que aparentemente as pessoas não estão fazendo nada. Mas se cada um fizer o seu trabalho, nós ganhamos, no geral, né, mais de 40 minutos em relação à hora da saída. Isso é produtividade. No trabalho mediúnico é isso, né? Ao invés de eu querer fazer tudo, se eu aprendo a compartilhar a tarefa com outro, o trabalho cresce, meus amigos. A gente fica muito bem, a gente fica muito feliz, né? E com certeza a gente se concentra mais na própria atividade. Porque quando eu fico pensando o que o outro tem que fazer, ou eu fico assumindo a responsabilidade do outro, eu começo a perder tempo. Eu começo a perder energia. E o trabalho vai ralentando e muitas vezes entra até numa desistência. Mas quando eu começo a observar que não há tarefa maior nem a tarefa menor, existe tarefa, e me concentro e foco naquilo que eu estou fazendo da melhor forma possível, é claro que o trabalho vai dar muito certo. Então, amigos, que a gente possa pensar nisso, né? Todo trabalho mediúnico, todo atendimento tem um benfeitor. Tenhamos certeza disso. Um benfeitor geral ligado à casa, aquelas casas que têm vários grupos simultâneos funcionando, existe ligado ao benfeitor geral, o benfeitor de cada sala, que está atento ao desenrolar do trabalho. Mas esse trabalho é um aprendizado nosso, é um movimento de elevação do pensamento, do sentimento, de utilização de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu sei, para o bem. Então, com toda certeza, o benfeitor, ele só vai interferir naquele momento em que o quadro, né, estiver gerando uma desarmonia. Então, ele vai entrar para que não haja uma desarmonia maior. Mas, enquanto a gente está tentando, está na oração, está trabalhando o sentimento, né? Está trabalhando a vibração, o magnetismo vai ficando mais generoso, depurado, né? Em que eu trabalho o respeito, em que eu trabalho a escuta. Esse é o grande aprendizado que a tarefa vai dando a cada um de nós e que a gente não pode dispensar, porque esse aprendizado vai ser útil no dia a dia da nossa vida. Hoje eu ouvi, estamos gravando aqui, né? E hoje é uma terça-feira. E na reunião do Teresa Dávila, às 3 horas, o expositor, o nosso Paulo, falava isso, né? A arte do silêncio, né? Essa eloquência do silêncio, que muitas vezes o silêncio, ele é a melhor reação possível para que a gente possa tomar uma atitude dentro dos padrões cristãos. Então, queridos, que a gente possa ter a certeza dessa presença dos benfeitores, mas que a gente não se esqueça jamais da nossa necessidade de aprendermos a viver através do trabalho do atendimento espiritual. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.